Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar, entre outros temas. Eu sou a Nutrigi, da Nutrir e Desenvolver e... Eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria, e estou aqui para lembrá-los de quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para ser lembrado dos próximos episódios e já dá um like nesse episódio que vai estar sensacional. E aproveita e manda para todo mundo aí que tem que saber um pouquinho mais sobre... Mas só de dar um likezinho ali já está ajudando aí a outros profissionais terem esse conhecimento que a gente vai ter hoje. Sobre isso. O que é que a gente vai falar? Isso que eu ia dizer, ó. Alergia alimentar, desafios e caminhos para o cuidado na infância. E a gente está aqui com uma pessoa, um profissional expert. O melhor que a gente pode ter aqui em Porto Alegre. Um dos top. É isso aí. Estamos com o doutor Hélio. Seja muito bem-vindo, doutor. Hélio muito Simões. Obrigada. Simão. Muito obrigada por estar aqui conosco, a disponibilidade. Vou deixar a palavra contigo para te apresentar, contar um pouquinho, né, sobre a tua história, sobre o Instituto. Fica à vontade. Olá, é uma grande alegria estar aqui. Eu agradeço, né, o convite, porque eu acho que a gente, através desses encontros, é quando a gente consegue difundir o conhecimento e levar informação para aquelas pessoas que têm interesse. Então, eu agradeço muito. Eu sou Hélio Simão, sou alergo-imunopediatra, sou professor nas universidades Univates e Fevale, trabalho também na Prefeitura de Porto Alegre e sou consultor técnico da Secretaria Estadual de Saúde. Olha esse gabarito, a gente já começou assim. Sim, já estamos bem, então, né? E o Instituto, quer falar um pouquinho sobre o Instituto? Muito bem. O Instituto, ele foi criado há 3 anos, se chama iAlergias, se vocês quiserem seguir no Instagram. iAlergias. iAlergias, tá? Podem seguir lá, a gente faz uma série de atividades, porque o Instituto ele é filantrópico. Nós somos 16 sócios fundadores e temos todas as profissões, não só médicos e alergistas, mas temos também psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos. Então é um grupo que faz atividades em comunidades que têm pouco acesso, né? Então uma das funções do Instituto é levar informação justamente para quem tem pouco acesso. Que legal. Então, essas atividades todas são colocadas lá no Instagram e as pessoas podem participar também, podem colaborar. E lá nós temos o site também, iAlergias, mas o Instagram, ele é mais ativo, né? As pessoas participam mais diretamente. Que legal, que legal. Bela iniciativa. O nosso podcast Entre Panelas e Pautas, né, é justamente falar sobre tudo que está relacionado à nutrição e à saúde escolar. Por isso que hoje a gente tem diversos públicos, né? A gente tem nutricionistas, tem diretores de escola, professores, famílias também, porque a gente sai divulgando, né? Para todo mundo, tá aí no YouTube, no Spotify. Então, daqui a pouco a gente pode iniciar essa conversa falando sobre assim, o que é exatamente a alergia, né? O que difere ela, talvez, de uma intolerância, de uma sensibilidade, enfim, né? Falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Então, a alergia alimentar é como se fosse um guarda-chuva, né, que abrange várias doenças. Então, quando a gente fala assim, alergia à PLV, né, alergia às proteínas do leite de vaca, por exemplo, não é só uma doença, né? Nós temos, por exemplo, pacientes que têm aquelas mediadas por IgE, que podem ser mais graves, são imediatas. Então, o paciente ingere, ou a criança ingere o leite, já 5, 10 minutos começa a ter lesões na pele, falta de ar, quadro imediato. E temos aquelas, por exemplo, falando do leite, né? Aquelas que são mais tardias. Então, o paciente ingere o leite, depois de 2, 3 dias começa a ter sintomas. Isso é muito importante, essa diferença, né? E as intolerâncias alimentares, elas não são alergias propriamente ditas. São mecanismos enzimáticos deficientes. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, já que estamos falando do leite, né? Então, é uma deficiência na produção de uma enzima, que é a lactase, e esses pacientes daí vão ter quadros, né, gastrointestinais, às vezes tem distensão abdominal, diarreia, mas isso não é alergia, é uma intolerância. E dificilmente vai ter alguma manifestação em algum sinal ou sintoma na pele. Isso mesmo. A intolerância geralmente vai atacar esse trato gastrointestinal, digamos assim, né? Perfeito. Geralmente vai ter sintomas gastrointestinais e não vai ter sintoma grave.
Grave no sentido de ter um choque anafilático, que hoje a gente chama de anafilaxia, só ocorre naquelas imediatas. Então, as imediatas, elas têm um sistema imunológico mediado por IgE. E essas a gente tem testes para determinar. E uma coisa bem importante, agora tu falou de alergia e intolerância. É comum uma criança de 1 ano de idade já ter intolerância à lactose? Bom, não é comum. Não é comum. Não é comum, porque assim, a intolerância à lactose genética, ela é muito rara. São poucos pacientes que têm. O que ocorre mais comum, né? Aquele paciente que tem uma intolerância à lactose transitória. Por exemplo, teve uma diarreia mais importante, ele pode ficar até 2, 3 meses com a deficiência, mas aí depois ele vai recuperar, porque isso é o mais comum. Mas às vezes o que acontece? A mãe ou o pai, ele rotula, olha, ele tem intolerância à lactose, fica uma vida inteira. E muitas vezes isso não é o mais comum. O mais comum é um período e depois vai ter aquela recuperação. Pode ter sido ocasionado aí por, então, uma diarreia, um uso de antibiótico. Também poderia fazer uma parasitose e fazer essa alteração. Pode. Eu tô fazendo essa pergunta e parece boba, mas não é, ela é bem importante, porque até como a gente atende nosso público aqui que assiste o podcast, como a gente falou, né? Tem diretores, colaboradores, famílias, e muitas vezes, às vezes, a gente recebe uma criança na escola e o professor nos diz, Nutri, ele tem intolerância à lactose, e a criança tem 2 anos. E aparentemente come bem, é saudável, né? E não tem problema gastrointestinal, né? Então, por isso que eu quis fazer essa perguntinha aqui de prova, né? Para que a gente possa ir separando, fazendo uma separação e que as pessoas possam entender, né? E às vezes é muito pelo que a família traz. A gente atende também muitas escolas que são conveniadas com o município, né? Então tem uma questão, né, de vai no posto, talvez não fazem uma informação, ou às vezes a forma como eles entendem também, chegam, sabe que é o leite, a intolerância à lactose, né? Então cabe a nós, nutricionistas, dentro da escola, tentar, né, investigar, daqui a pouco até entrar em contato com o posto, enfim, mas muitas vezes sentar com a família e ver se realmente, né, essa intolerância ou essa alergia e qual o grau, se é mediada, se não é, né, para poder atender dessa forma, com segurança, entender, né? e trazer um caminho seguro. Mas às vezes vem com essa questão da intolerância à Sim. lactose, porque o médico comentou lá que era alguma coisa do leite, daí já ficou na mente que é isso, né? Essa pergunta é muito importante porque até mesmo profissionais, sejam médicos ou nutricionistas, confundem. Então, existe 2 grandes divisores de águas, né? O divisor de água que é a intolerância e a alergia, que é o que a gente falou agora. Então, assim, a intolerância, nós não vamos ter nenhum mecanismo imunológico, e depois as alergias. E dentro das alergias, que daí nós temos um mecanismo imunológico, nós temos as IgE mediadas, que são essas que podem ser mais graves, e nós temos as não IgE mediadas, que são aquelas que o paciente vai ter de forma mais tardia, não imediata, e que ele não vai ter um quadro grave que vai precisar fazer, por exemplo, adrenalina ou ir para um pronto atendimento. Fechamento de glote, Sim. por exemplo, não é o caso da não mediada, né? Isso aí. E quais são as alergias alimentares mais comuns hoje na infância, assim, que o senhor tem visto, né, ou novas alergias também? Excelente pergunta. Aqui no Brasil, a alergia alimentar mais comum é o leite. Por isso que eu já comecei falando do leite. Mas assim, ovo, trigo, soja, camarão, peixe, castanhas e amendoim. Esses alimentos, eles correspondem a 90% de todas as alergias alimentares. Então, 10% pode ser qualquer outro alimento, porque os alimentos mais proteicos, eles têm mais possibilidade e mais poder de causar alergia. Mas qualquer alimento, inclusive as frutas, tem aumentado, né, que tu perguntaste, novos alimentos alergênicos. Então, nós estamos vendo que frutas, como a banana, por exemplo, aumentou muito a alergia à banana. Gergelim
é um novo alérgeno que a gente não era tão comum. As castanhas também no Brasil têm aumentado muito. Então, eu tenho, por exemplo, atualmente, uma paciente que tem alergia a açaí, comprovado. Coitadinha. Então, a gente precisa estar atento porque surgem novos alérgenos. No Brasil também foi aonde se determinou o alérgeno do aipim. O aipim também pode causar alergia. E como aqui a gente consome muito. Então a gente pode acontecer também de ter, por exemplo, né, alergia ao leite e ter alguns alimentos. Junto ao leite existe uma gama de alimentos, né? Leite e carne vermelha. É comum isso? Boa pergunta. Não é comum. Não é comum, mas pode acontecer. Pode acontecer. Por exemplo, quem tem alergia ao leite de vaca, ele pode ter alergia à carne bovina. Mas isso é só 10% dos pacientes. Existe só uma proteína que é comum no leite e na carne bovina, que é a albumina bovina. Mas, felizmente, só 10%. Então, a priori, a gente não suspende a carne bovina para aquele paciente que tem alergia ao leite. Dá para se dizer que fica um sinal de alerta? Fica um sinal de alerta, mas a princípio... Se o paciente, a gente libera a carne bovina, né? Isso na prática clínica, o paciente que tem alergia às proteínas do leite de vaca, ele está liberado para a carne bovina. Se ele tiver algum sintoma, aí a gente investiga, porque em cada 10, 9 vão tolerar. Então, a gente não tira de antemão. Mas se o familiar, o cuidador, né, a mãe observou, olha, quando ele come carne vermelha, ele também tem sintomas imediatos. Aí a gente investiga, aí nós pedimos essa proteína, que é a albumina bovina. Porque o leite de vaca, ele tem em torno de 24 proteínas alergênicas. Por isso que a gente pede o teste GE específica para o leite de vaca e depois para as outras proteínas que também são prevalentes. Pois é, diagnóstico, exame de sangue. Se pode fazer o teste na pele, que se chama teste cutâneo, prick test, ou no sangue. Então, é em vivo, que é esse teste na pele, que a gente faz a leitura imediata, coloca os extratos, coloca o puntor... Desses alimentos que a gente dos alimentos que a gente suspeita. Suspeita, tá, claro. Né? E aí já se interpreta 15 minutos depois. O outro teste, eles se equivalem. Ou eu faço o teste cutâneo, ou eu faço o teste no laboratório. Esse no laboratório tarda mais, mas eles têm a mesma sensibilidade e especificidade, ou seja, eles se equivalem. E qual é a probabilidade de irmãos, filhos, de terem alergias mesmas dos seus familiares? Bom, filhos. Filhos e irmãos filhos também. E irmãos. A gente chama assim os antecedentes de primeiro grau. O que é isso? Antecedentes de primeiro grau é pai, mãe, irmão. Quanto mais antecedentes familiares de primeiro grau, mais chances daquele outro filho ter alergia. Por exemplo, se o bebê vai nascer, tem a mãe com rinite, o pai com asma, a irmã com alergia alimentar, a chance dessa criança ter alergia, ela aumenta para 70% a 80%. Alergia a? A qualquer manifestação. Pode ser respiratória. Eu vou pedir desculpa para minha prima, tá? Foi assim, ó, no vídeo, que ela também teve a mesma situação e ela na segunda gestação já tirou, né, o leite, porque a primeira teve a PLV e já tirou. Eu disse, mas por que, né? Não, já quero, né? Enfim, eu disse, então tá, me desculpa. Porque aumenta os riscos. E tem um estudo bem interessante sobre isso, a gente chama prevenção primária. O que quer dizer prevenção primária? É antes de desenvolver alergia, seja ela alergia respiratória, ou na pele, ou alimentar. Então, esse estudo que eles fizeram, inclusive tem uma revisão sistemática e uma meta-análise, eles viram que aquelas crianças que tinham esses antecedentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmã com alergia, e logo que nasciam, já se fazia uma prevenção para dermatite atópica. Então, já se colocava cremes emolientes nos primeiros dias de vida e utilizando até o 3º mês esses cremes, o risco de desenvolver a dermatite atópica e, consequentemente, a alergia alimentar era um risco muito menor, fazendo o uso do emoliente.
E isso é algo que a gente precisa recomendar. Família de alérgico, nasceu, já tem o creme, tem que ser um creme emoliente, que é um creme de barreira, não pode ser qualquer hidratante, porque alguns são até irritantes, né? Sim. E já começar a fazer isso. Eu fiz na minha filha, porque a minha esposa tem asma. Então, eu já disse, quando ela nasceu, já nos primeiros dias, não desenvolveu nada de alergia até agora. Coisa boa. Mas isso que a Carol trouxe, né? Esse caso de família, a mãe tem asma. Sim, tem toda o pai, a mãe, e daí a primeira já veio com o PLV. A PLV. Daí a segunda ela preferiu não consumir. Existe porque estudo científico que apoia essa conduta que ela teve de já não fazer o consumo dos alimentos? Sim, foi essa a opção dela. Não consumiu laticínios. Mas a gente tem embasamento científico para isso ou foi super empírico? Foi empírico, porque o que acontece? A principal medida protetora é o aleitamento materno. Então, o aleitamento materno, ele melhora a microbiota, ele melhora todo o perfil desse lactente, desse recém-nascido. Mas não se recomenda nenhuma dieta retirando os alimentos alergênicos para aqueles pacientes que têm, né, familiares com alergia, porque isso não está comprovado cientificamente. Primeiro tem que viver, né, consumir e aí ficar... né, enfim, em alerta, observando. Mas tem muito, né? Muitas, já falei com várias famílias, assim, numa anamnese, que tá ingressando, meu marido tem alergia à manga, não quero que dê manga. A gente respeita, Sim. né? Mas tem muito essa preocupação, né? Inclusive, essa tua pergunta é interessante, por quê? Porque antes, por exemplo, a mãe vinha na consulta, né, e falava, olha, eu já tive um filho com a PLV. Agora eu não sei se eu vou conseguir amamentar depois dos 6 meses. Eu gostaria de ter uma fórmula que fosse uma fórmula mais segura para o meu bebê, porque eu já tive outro com alergia às proteínas do leite de vaca. E antes havia recomendação de fórmulas hipoalergênicas. Hoje não. Os consensos internacionais e mesmo o brasileiro, ele não recomenda uma fórmula especial para a prevenção primária, ou seja, aquele bebê que ainda não desenvolveu, ele só tem a história familiar do irmão, ou do pai ou da mãe com alergia. Isso é algo novo. Então, ele recomenda uma fórmula como se fosse para um bebê que não tem alergia. De primeiro semestre, polimérica, né? As fórmulas que a gente vê aí, primeiro semestre, e as de segundo semestre de leite de vaca. Porque não teve nenhum fator protetor utilizar essas fórmulas hipoalergênicas ou de aminoácidos livres. Então, acho que dá para dar o recadinho para tua prima que ela agiu de forma empírica. Tá bom. Esquece que eu falei, então. Mas a gente... Fala. A gente tem, né, a gente falou desses novos alergênicos, né, esses novos alimentos estão vindo... Alergenos? Alergenos. Estamos, né, aprendendo bastante Isso. aqui. O que faz esse aumento desse número? A gente percebe hoje, lá nas escolas, a gente tem uma prática, né, a gente faz anamnese com as famílias, né, vê a situação, enfim, e a gente tem planilhas que a gente coloca todas as restrições, alergias, enfim, né, para estar informando cozinha, professores, no refeitório, enfim, todos, né? Toda a comunidade escolar. Inclusive os pais, muitas vezes, e a gente, né? Eu e a Gia, a gente Os trabalha... grupos ali, das crianças também. E eu e a Gia, a gente trabalha há 20 anos, né? Dentro das escolas. E essas planilhas estão aumentando cada vez mais, né? Em relação às... Os cardápios que a gente produz também. A gente tem que colocar já ali... possibilidades já de substituição, enfim, né? O porquê que isso vem acontecendo, né? Saberia dizer o porquê, na verdade, também, né? Não sei se é bem essa pergunta. Deve ter hipóteses, deve ter algumas hipóteses aí. É uma questão, assim, multifatorial. Não tem uma causa que determine que aumentou, né, os quadros de alergia. O que se tem hoje? Realmente... Estatisticamente, a prevalência aumentou, os casos são mais graves e mais persistentes. Isso é algo já constatado. Mais graves e persistentes. Sim, são quadros que dificilmente o paciente tolera num curto período de tempo aquele alimento. Então, ele prolonga a alergia e esses quadros têm sido mais graves. Bom, quais seriam os fatores? Então, tem fatores que são
desencadeadores disso e tem fatores protetores. Os fatores protetores mais importantes são aqueles que, por exemplo, começa lá intraútero. Então, por exemplo, se a mãe utilizou antibiótico para alguma infecção urinária durante a gestação, isso já altera a microbiota da mãe e, consequentemente, vai alterar a microbiota do bebê. Se o parto foi cesáreo, parto com cesariana, isso também dificulta a microbiota natural desse bebê. Parto normal, parto vaginal, ele vai fazer com que essa microbiota seja mais diversa. E tem vários estudos mostrando isso. A microbiota de um bebê, de um recém-nascido, que, por exemplo, é atópico, alérgico, e uma microbiota de um recém-nascido que ele é saudável. É muito diferente. Então, esta microbiota do bebê saudável, ela é muito mais protetora, diversa, ela tem mais bifidobactérios. Essas bifidobactérias, elas protegem e também tem mais lactobacilos. Já a do atópico tem mais proteobactérias, que são as enterobactérias patogênicas. Então, esse conjunto, né, desde do pré-natal, mais o parto e como a parte da epigenética, que é importante também, o uso do antibiótico no bebê, que se usa cada vez mais, né? Então tem que ser muito criterioso. Então são vários fatores que podem determinar. E depois também a alimentação complementar, né? Que isso também, quanto mais saudável for, mais in natura for, menos processada for, melhor vai ser a qualidade dessa microbiota. Então são fatores assim múltiplos, né? E neste caso, assim, pensando, né, que a causa é multifatorial, uma alimentação que tem aí, né, um nível de processamento, eu trago essa questão do processamento que a gente tem visto, né, uma mudança, né, no padrão alimentar, uma mudança de hábito, uma mudança de consumo alimentar, aumento de obesidade e, enfim, né, de distúrbios alimentares de uma forma geral. E como tu trouxe aqui, né, um aumento também no número de crianças e, enfim, né, pessoas com alergias, né. E quando a gente está vendo ali, né, o consumo de ultraprocessados aumentando, tempo de tela aumentando, tudo isso aumentando, eu fico pensando assim, se esse aumento do consumo dos ultraprocessados, ele está acontecendo de uma forma geral, mas isso está acontecendo também bem precocemente, né? Até os 2 anos. Essa janela de oportunidades que existe até os 2 anos, se entra muito desses alimentos ultraprocessados, ou existem alguma... Tu já falou a questão de consumo, o uso de antibiótico lá no período intrauterino, trouxe aqui a questão, né, da via de parto desse bebê. Mas e se a gente puxar um pouquinho, né? Teve o nascimento desse bebê até os 2 anos. Essa janela de oportunidade dos primeiros 1000 dias, ela é um momento onde a gente tem que ligar o sinal de alerta, porque se acontecem algumas questões ali também, pode influenciar nesse aumento da alergia? Importantíssimo, porque esse período, ele é um período de maturação do sistema gastrointestinal, e nós sabemos que hoje a gente chama de distúrbios do eixo intestino-cérebro, e mais a maturação do sistema imunológico. Então, esse período é muito importante. Por exemplo, os alimentos ultraprocessados, o nanoplástico, né? Todas essas novidades, não no bom sentido, né? Elas vão alterar esse eixo, que é uma comunicação. Nós temos 70% do sistema imunológico no trato gastrointestinal. Então, essa comunicação com o cérebro também pode vir futuramente explicar comportamentos que a gente hoje vê diferentes, né? Tem aumentado uma série de doenças psiconeurológicas, e isso também pode futuramente ter alguma explicação, porque tudo isso altera a dinâmica
dessa maturidade do trato gastrointestinal, tanto a parte imunológica quanto a neurológica. Olha, os primeiros 1000 dias aí... Importantíssimo. Com um impacto interessantíssimo, né? Então, por isso a gente também, enquanto nutricionistas escolares, o nosso papel é sim de buscar, não só nos 1000 dias, mas todo o período que, né? Falando como nutricionista escolar que está lá dentro do ambiente escolar, né? Buscar sempre trazer essa alimentação o mais caseira possível, porque dentro da escola também entra os ultraprocessados. De alguma forma, claro, né? Mas a gente tem que buscar formas de proteger mais essas crianças e informar melhor essa comunidade, famílias, colaboradores, né? Porque a gente tem que trabalhar muito essa cultura dos 1000 dias lá dentro. Né? E é incrível, assim, o que a gente pode manter, né, saudável a nossa microbiota. Hoje, os estudos, assim, estão muito avançados em relação ao que é saudável para uma criança, né, para um lactente. E a gente vê que várias doenças, elas têm perfis diferentes de bactérias, de micro-organismos. E isso vai ser o futuro. Talvez a gente consiga, através de prebióticos e probióticos, equilibrar essa nossa microbiota, porque hoje a disbiose, que é esse desequilíbrio entre aquelas bactérias que nos protegem e aquelas que são patogênicas, é a causa de muitas doenças. E o estudo... Doenças que a gente pode trazer tanto do sistema imunológico e neurológico e gastrointestinal. Tudo. Então, o futuro vai ser esse. É por mais isso que estudos. A frase, o intestino é o segundo cérebro. Essa frase ela importantíssima. Para a gente entender. Às vezes a gente está um pouco ansioso e tal, já tem repercussão gastrointestinal, né? Eu que sei. Quem não sabe disso. Com certeza. Então, a gente vai precisar, claro, mais estudos para a gente saber as quantidades de probiótico, porque probiótico nada mais é do que bactéria. Né? Mas a gente tem que saber as quantidades dessas cepas e saber que perfil para cada doença, para a gente poder ter uma repercussão clínica. Hoje, existem algumas doenças muito bem estudadas, a gente sabe que esses probióticos funcionam, mas ainda é um início de tudo. Precisa mais evidência. Mas para fazer o consumo... Para fazer o consumo nas quantidades adequadas. E alimentos também. Para fazer né? Esse equilíbrio. Precisa do alimento também para fazer o equilíbrio, né? Sim. É que a bactéria, né? No caso, o probiótico, ele precisa do pré-biótico, que é o alimento, né? E hoje a gente fala de pós-bióticos. Então, por exemplo, até mesmo nas alergias, que é o nosso tema, a gente sabe que alguns lactobacilos, né? Eles podem proteger as crianças das alergias. E para que a gente possa alimentar essas bactérias, a gente tem os pré-bióticos. Então, são, no caso, o alimento. E a produção, né, com esse prebiótico, que o probiótico, a bactéria se alimenta, eles produzem, por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta. Se sabe que esses ácidos graxos de cadeia curta são protetores da permeabilidade da membrana, por exemplo. E isso diminuindo essa permeabilidade, menos alérgenos entram para serem, né, processados. E também menos bactérias aderem na mucosa gastrointestinal. Então, é um exemplo. Então, isso já está bem determinado. Olha como é bem potente. E a gente falando sobre isso, a gente não vai falar marcas, tá? Porque ninguém está aqui para divulgar marcas. Mas tem que as pessoas se conscientizarem que quando elas vão no supermercado... Lá na área onde tem os alimentos refrigerados, existem os leites fermentados para crianças. Alguns com personagens, outros sem personagens. E a gente precisa lembrar eles que esses alimentos a gente vai olhar o rótulo deles, vai olhar os ingredientes, não são alimentos recomendados. Perfeito. Né? E ainda tem uma questão da indústria que vende esses alimentos como se as famílias estivessem trazendo um benefício muito grande para as crianças, né?
Eu acredito que a recomendação, assim, vocês como nutricionistas até me falem, né? Mas a gente recomenda, para os meus filhos e para os meus pacientes, que o alimento, ele deve ser o mais in natura possível. Mínimo de ingredientes, né? Se for comprar algo pronto, industrializado. Claro que hoje a gente sabe que nem sempre tu vai, mas sempre assim, o mais natural possível. Não pode, pega uma fruta. Porque isso é o que a gente vê que funciona. Porque tudo que tu põe de aditivos pode prejudicar essa microbiota e esse desenvolvimento, né? E hoje para nós está cada vez assim, a gente tem além dessa visão que a gente tem dentro da escola, a gente tem toda a parte de gerenciamento logística da cozinha. Então, às vezes a gente comprava algumas, né, compra ainda, às vezes alguma coisa, enfim, e está cada vez mais desafiador para nós fazermos o cardápio. Vamos botar um requeijão. Não, vou fazer um requeijão na escola. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque hoje a gente tem que tá pensar difícil, que a gente equilibra o custo também, né? A gente tem que trabalhar junto do custo do gestor e isso tem que estar muito alinhado. Não é fácil, é um desafio. Alimentos que lá, anos atrás, a gente, né, comprava e colocava no cardápio. Hoje a gente já tem, não. É o requeijão, é o pão de forma, né? Enfim, uma série de alimentos que a gente tem que tá cada vez tendo... É que muitas vezes a alimentação mais saudável, ela tem um custo maior. Tem. Porque a gente vê que os alimentos, assim, multiprocessados, ultraprocessados, eles, né, são fáceis de adquirir e de custo mais baixo. Sim, porque eles trabalham com um subproduto da matéria-prima, né? Isso, infelizmente, mesmo com um rótulo explicando, né, que é prejudicial em vários sentidos, as pessoas nem leem, elas já automaticamente compram. Então, claro que é um fator protetor ter ali, né, a advertência, mas a gente sabe que na prática muitas vezes as pessoas não... Ainda isso não é um impeditivo para compra. Não levam a sério. Com o tempo também vai levar menos ainda, porque tu vai se acostumar com esses impeditivos, né? Vai se acostumando, todos são assim. Sim. Digamos, né? Mas enfim, eu acho que tem uma coisa interessante que, já que a gente, acho que voltando para a questão, né, dos alérgenos. Aqui tem uma perguntinha, não sei se posso fazer. Pode. Quais os sinais e sintomas que devem acender um alerta vermelho para as escolas e as famílias quando a gente já tem o diagnóstico ou não tem? O que tu acha? Quando não tem. Quando não tem? Eu acho, quando não tem. É importante... Tem alguma coisa que a gente tem que realmente ficar em alerta dentro da escola, assim? A gente tem crianças que estão em introdução alimentar, ou tem crianças que já entram pós-introdução alimentar, já são maiores. Esse sinal de alerta, ele tem que ficar mais voltado para as crianças pequenas, bebês, ou não? Crianças de 3, 4 anos. Sintomas também mesmo que vão acontecendo vamos ficar em alerta. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pensando no ambiente escolar, é muito interessante o trabalho que vocês fazem, né? Que é poder trabalhar assim com a equipe toda, né? Eu acredito que desde o segurança da escola até a que prepara, né, o lanche, passando pela coordenação e pelos professores, todos precisam ser envolvidos nessa questão da alergia, porque isso tem aumentado muito. E um alerta assim, importante é sempre o tempo entre a ingestão e o sintoma. Isso é importantíssimo, porque os quadros graves, eles têm um tempo bem curto, às vezes 5 minutos, até 30 minutos, alguns casos 1 hora, mas é esse o período. Grande parte vai ocorrer entre 5 e 30 minutos, quadro clínico. Isso é importantíssimo porque daí vocês já conseguem separar, né, aqueles casos que têm, às vezes, uma intoxicação alimentar, às vezes ansiedade da criança, que também dá sintoma gastrointestinal, mas assim, ingeriu o alimento e apresentou urticária, que é a manifestação mais comum de alergia alimentar, teve quadro de inchaço, que a gente chama angioedema, inchou o olho, a boca, isso já é um alerta. Bom, se teve acometimento de mais de um sistema, vamos dizer que a pele, que é o mais comum, e o respiratório. Essa criança começou a ficar vermelha, inchada e ficou com falta de ar ou tosse.
bem grave, porque é 2 sistemas, isso a gente já chama anafilaxia. Ou um sistema ingeriu o alimento e ficou com tosse, falta de ar, anafilaxia. Então, o conceito de quadro grave de alergia alimentar é anafilaxia. Só que a anafilaxia pode ser leve, moderada ou grave, mas sempre é um quadro que precisa de mais atenção. Quando acometer 2 sistemas, pode ser pele e respiratório, como eu falei, ou pele, urticária, e começa a ter vômitos. Pele e gastrointestinal. 2 sistemas, sempre é mais grave. Se for um sistema e esse sistema for o respiratório, também é mais grave. Se for um sistema e for o cardiovascular, a criança teve uma hipotensão, desmaiou, mais grave também. Então, quando o doutor não é... falando aqui, eu anotando, me sentindo uma acadêmica. Sabe, professor, quando fala... caderninho hoje, esqueceu o caderninho. Eu tenho um caderninho que eu trago pro podcast, onde eu vou anotando. Eu não trouxe ele, mas tô anotando tudo aqui. Depois passa limpo. Quando que é um caso não tão grave? Porque eu já falei só os graves, né? Bom, criança ingere o alimento e só tem lesão na pele. Isso a gente pode respirar. Não precisa adrenalina. Não que a gente não vai correr atrás disso, mas pode fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. Isso, não precisa nem, no caso, levar para um pronto atendimento. Então, o que é importante, essa tua pergunta, né? Por exemplo, o plano na escola. Sempre que a criança já tiver um diagnóstico, é importante o médico alergologista que acompanha enviar um plano de ação, que é justamente a ação para aquela criança. Deve ser individualizado. Mas, em geral, o que precisa ter na escola? Ter um antialérgico, um antihistamínico, por via oral, porque todos esses casos leves, a gente usa só o antihistamínico. Se possível, a criança com quadro mais grave, ela deve portar adrenalina autoinjetável. Nós não temos no Brasil, mas a gente precisa muitas vezes importar, ou até mesmo eu tenho pacientes que a gente judicializa para que o Estado forneça essa adrenalina e a gente muitas vezes consegue. Mas quando a criança está fazendo uso ou do antihistamínico ou da adrenalina, ela passou pela avaliação médica, então a gente vai ter uma prescrição, com certeza. Sim. Com certeza. Mas eu estou falando assim, o antihistamínico, independente de prescrição, ele pode estar lá na escola entendi. Para que se utilize nesses casos mais leves, como, né, a primeira opção. É que a AGI, ela quis deixar claro isso, porque uma das legislações que regem a educação infantil, principalmente escolas também, né? Na verdade, que a gente não pode medicar dentro do ambiente escolar sem ter. Então, geralmente, quando há uma alergia a algo, a gente já pede para que o médico dê uma receita para casos de crise, né? Seja até em caso de asma, enfim. Esse é o plano. Já fica dentro, né? Dentro lá dos documentos da criança, enfim, já tá ali. Sim, aquela prescrição, né? Se administrar, se sintoma, administrar tal situação, como tu tinhas me perguntado, assim, na escola, o que precisaria ter, né, de medicamentos. Então, por isso que eu tô falando. Esse antihistamínico seria o ideal, claro, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, tem adrenalina autoinjetável também. Mas aqui no nosso país, o paciente deve portar, né? Inclusive, nós tivemos agora, né, dia 21 de novembro, uma história muito triste dessa menina que foi em São Paulo, em Araraquara. Ela era previamente alérgica, já tinha diagnóstico de alergia a amendoim e mais algumas outras nuts. E ela foi no shopping, perguntou para atendente, né? Foi comprar um doce, perguntou para atendente se tinha amendoim e amêndoas, e a atendente disse que não. Ela ingeriu o doce, estava com uma amiga, e fez um quadro de anafilaxia e fatal. No próprio shopping, não tinha adrenalina autoinjetável com ela. Então, isso é muito importante. Nós estamos pressionando há muitos anos a Anvisa para que tenha a comercialização da adrenalina, porque é um SOS, salva vidas. E essa menina de 17 anos, agora, dia 21, que é o Dia Mundial para a Consciência da Anafilaxia, ela teve esse quadro aqui, né, num estado que é muito desenvolvido e poderia ter, né, essa possibilidade que é um salva-vidas, né? Nossa,
E a gente, antes de iniciar o podcast, estava conversando um pouquinho, né? E a gente trouxe a questão dos alérgenos voláteis. Né? Eu ia falar sobre isso. Que teve, né? Eu tenho uma situação numa escola de que não entra ovo na escola porque a criança tenha alergia. Esses voláteis também podem gerar essa anafilaxia. Quais os tipos voláteis mais comuns, assim, que são voláteis, na verdade? Certo, bem. Podem, mas é bem raro. Felizmente. Sim. Sempre cada caso de alergia alimentar, a gente precisa ter esse retorno do médico que acompanha. Porque a gente pode ter quadros leves, moderados e graves, e tem crianças, por exemplo, que são alérgicas ao ovo e toleram o ovo extensamente aquecido. O que é isso? O ovo cozido. Mas não toleram o ovo in natura. E tem reação, por exemplo, com uma clara em neve ou ovos moles. Então, cada caso é um caso. Mas vamos falar em geral. Quais são? Grande parte dos alérgicos, leite, as proteínas do leite, do ovo, do trigo, elas podem causar sintomas pela inalação. Quando a criança tem um quadro mais grave, isso quem vai determinar, né, evitar o contato, tanto por ingestão, ou na pele, ou inalação, é o médico. Mas, em geral, os quadros graves, a gente evita, inclusive, ter no ambiente ou manipular esse alimento. E geralmente são os mais proteicos, que o senhor disse, que são mais voláteis? Sim, os mais comuns é o leite, o ovo, trigo, soja, peixe, camarão. Amendoim também pode dar, esses mais comuns. Mas como é importante realmente ter o acompanhamento dessa criança, porque quando a criança chega na escola, né, e acho que a gente está se encaminhando para o fim, Carol, e aí eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Como é importante quando a criança tem alergia ao ovo? Tem que fazer, tu tem que conversar com ela, tem que conversar com a família, tem alergia ao ovo. Mas como tu tá trazendo aqui, né, é individual, essa análise, essa verificação, ela é extremamente individualizada, porque eu posso ter duas crianças que têm alergia ao ovo, mas a condução alimentar ou o esquema alimentar ou como isso vai acontecer dentro da escola pode ser completamente diferente. E quem vai nos trazer isso com segurança é o acompanhamento que ela vem fazendo com o médico. Então, às vezes, uma família, né? O meu filho teve, agora o mano tem também. Eu nem vou consultar, vou fazer por conta. E isso se perde, é perigoso. Né? Então, essas crianças... Primeiro, o tratamento tem que ser estudado, verificado e extremamente individualizado. Né? Mas dentre as alergias, por mais que exista que o tratamento seja individualizado, possibilidade de cura e reversão desses quadros, especialmente nessas que são as mais graves e as mais comuns, que tu trouxe aqui. Sim, perfeito. A alergia, ela pode mudar, né, durante períodos de anos, né? Então, por exemplo, a história natural da alergia ao leite, 80% das crianças vão melhorar até 3 a 5 anos. 3 a 5 anos, tá. Alergia a ovo, um pouquinho mais tarde, geralmente assim, 70% a 80% também vai melhorar até os 5, 6 anos. Ou seja, elas vão tolerar aquele alimento. Então, o problema são esses 20% que são os casos persistentes, geralmente mais graves. Aí tem alguns tratamentos, né? Eu sou o primeiro a fazer a dessensibilização alimentar aqui no Rio Grande do Sul. Já tenho mais de 40 pacientes. Então, existe um tratamento que a gente faz durante um período longo, um investimento grande de tempo e custo para que se possa fazer a dessensibilização. Algumas Nos casos vezes, a gente está falando 20%. Dos 20%. Tá. Aí são os mais graves. Esses pacientes, eles podem fazer esse tratamento, que geralmente é de sucesso, mas não é 100%.
Alguns desses pacientes vão tolerar somente traços, outros vão tolerar só o alimento extensamente aquecido, que é aquele alimento a 180 graus por 20 minutos. Mas desses meus pacientes, né, a minha casuística aqui no Rio Grande do Sul, dos 40 pacientes, 95% deles toleram o alimento pós-dessensibilização. 5% toleram traços ou não conseguiram a tolerância total. E dos 80%, né, que tem a chance aí, que se curam, vamos dizer assim, tem um caminho a seguir, né? A gente pode chamar que eles também passam por um processo de dessensibilização? Podemos chamar? Sim, que é uma dessensibilização natural. Sem protocolo, não é um tratamento para que acelere essa tolerância. É natural. O que acontece? O paciente alérgico tem um impacto importante emocional e um impacto importante social. Então, essa família tem que ter um olhar para essa jornada do alérgico para que a gente possa entender como que essa família vai encarar essa jornada. Tem algumas famílias que querem um tratamento, acelerar essa, né, dessensibilização. Outras famílias não querem por vários motivos, porque tu precisa ter muita segurança para fazer esse tratamento. Ele é feito no hospital e ele é feito com um termo de consentimento, autorizando o médico especialista e também correndo os riscos que estão lá no termo de consentimento. A gente tem que dar as alternativas. E a gente, como médico, nutricionista, educador, a gente precisa acolher o alérgico. Hoje o alérgico ele não é acolhido da forma que deveria ser. Então a gente precisa de leis, a gente precisa desses espaços maravilhosos que vocês são profissionais competentes que trazem essa discussão. A gente precisa olhar para os nossos pacientes, para essas famílias, porque eles estão muito desamparados e muitos ficam anos sem sair de casa. Eu tenho pacientes que ficaram 7, 8 anos sem ir num restaurante. Então a gente precisa conversar, explicar e dar segurança, porque os pacientes eles precisam saber o perfil deles, esses pacientes alérgicos. Essa menina lá em Araraquara, que me deixou chocado, porque qualquer paciente, né, que tenha um quadro grave deixa a gente chocado, mas ela não estava orientada, ela não estava com a adrenalina, porque ela tinha um quadro grave. A atendente subestimou, né, porque ela não informou corretamente que aquele doce tinha os alérgenos e abreviou a vida de uma adolescente. Então, é isso que a gente precisa discutir mais, trazer os pacientes. Agora nós vamos fazer, vocês estão convidadas, domingo, agora, dia 7, no Jardim Botânico, nós vamos fazer o primeiro encontro dos dessensibilizados do Rio Grande do Sul. E também amigos de alérgicos. Então, vocês são convidadas. Quem estiver assistindo que queira ir lá, é no Jardim Botânico, é aberto, só tem que levar o seu lanche, porque é um piquenique, cada um leva o lanche. Mas vai ser um marco, porque é o primeiro encontro. Nem todos os pacientes vão estar lá, porque tem alguns que são de outros estados, tem primeiro até do Uruguai, dos dessensibilizados alimentares do Rio Grande do Sul. E nós vamos fazer um piquenique, vai ter depoimentos dessas famílias e vai ter também aqueles que estão para fazer a dessensibilização, aqueles que já fizeram e outros pacientes alérgicos que já estão curados, familiares, amigos, pessoas que se interessam pela alergia e pela informação, que eu acredito que é o que a gente tem de melhor é informar, porque a gente consegue daí prevenir e promover saúde. Com certeza. Nossa, que encerramento bonito, né? E a gente nem pediu para ele encerramento. Isso. Perfeito. Foi assim, foi um bate-papo muito legal. Uma aula praticamente, né? Nossa. Já estava aqui virando, já estava anotando, né, tudo, assim, o conhecimento que o senhor tem é realmente isso que a gente não usou, a gente usou só 1% milésimo, né, do que ele tem aqui, sim, né? Mas eu agradeço e vocês também têm muito conhecimento, até pelas perguntas,
né? Eu vi que vocês dominam muito, isso é ótimo que vocês dominem, porque a ideia nossa do Instituto mesmo, e alergias, que eu espero que vocês sigam lá, claro. Eu vou ver quantos começaram a seguir depois do podcast. É porque a gente quer justamente isso, quer difundir, né, a informação e uma informação que tenha uma fonte científica. E eu vi que vocês também procuram isso, né? Então a gente tem que se unir para poder levar essas informações, e também nesse ambiente escolar, é um ambiente rico para a gente poder prevenir, dar mais segurança e informação. Muito bem. Então tá certo, muito obrigada, né? Agradeço a disponibilidade de estar aqui. Mais uma vez, não é a primeira vez que o senhor se disponibiliza a estar presente aí com a gente nos eventos, trazendo essa informação. Já esteve com a gente no primeiro encontro, né, de nutrição e saúde escolar. Obrigada, doutora Hélia. Obrigada, a gente agradece aqui a tua presença. Então tá, tchau, gente, até a próxima. Então tá, missão dada, missão cumprida.